Amados irmãos e irmãs, você, meu irmão e minha irmã, que está em casa e participa conosco desta celebração. Nós estamos neste projeto tão bonito, Com Deus Tem Jeito. E a liturgia de hoje, que nós escolhemos para esta celebração, foi a liturgia de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia. E pensamos o texto do Evangelho de Mateus, o capítulo 25, que trata do juízo final. Esse mesmo Evangelho também é proclamado na festa de Cristo, Rei do Universo. Exatamente porque esse texto de Mateus que hoje nós ouvimos ilumina todo o encontro do Com Deus Tem Jeito. Se na primeira leitura nós vimos Esther intercedendo pelo seu povo e que nos recorda Maria, que está sempre intercedendo por cada uma de nós, no Evangelho, Jesus fala do amor do Pai e da sua justiça. Na Sagrada Escritura, aparecem dois termos para falar da misericórdia de Deus. O primeiro, olha para Deus como Pai. Deus é Pai. E assim Jesus nos ensinou. Quando Jesus nos ensinou a rezar, Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. E o primeiro termo referente à misericórdia na Sagrada Escritura é Hesed, que está ligado ao coração do Pai, à justiça do Pai, ao amor do Pai, a todo ato de bondade realizado pelo Pai. Durante o dia de hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir muitos testemunhos de vida, de transformação. Quantos irmãos e irmãs nossos, em uma situação de dificuldades na vida, na dependência química, do álcool, da droga e de tantos outros vícios. Quantos irmãos e irmãs nossos que tiveram suas vidas praticamente destruídas, mas que foram resgatados. Por quê? Porque em todas essas vidas, o testemunho sempre fazia referência à ação do Pai. A ação do Pai. E não somente a ação do Pai, e eu estou falando do Pai biológico, mas também a ação da Mãe biológica. Por isso, o segundo termo na Bíblia, que é utilizado para falar da misericórdia, é Rahamim. Esse termo está relacionado ao coração da mãe, às entranhas da mãe, mostrando que Deus nos ama com entranhas maternas. Muito me impressionou
o depoimento que ouvi, o testemunho de vida da função materna, que nunca desistiu do filho, na função paterna, que pode contribuir tanto para o sofrimento quanto para o soerguimento do filho. O mundo precisa de pai e de mãe. Por isso Deus nos ama com um coração paterno e com entranhas maternas. No Evangelho que hoje nós ouvimos, capítulo 25 de Mateus, quando Mateus escreveu o seu Evangelho, ele imaginou exatamente como tema fundamental a justiça. A justiça perpassa todo o Evangelho de Mateus. Já no início do seu Evangelho, Mateus afirma que é preciso se cumprir toda a justiça. No capítulo 5, versículo 20, ele diz: se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e dos fariseus, não podeis entrar no reino do céu. A justiça que trata o Evangelho de Mateus não é aquela de o piano, de dar ao outro o que é o seu direito. A justiça no Evangelho de Mateus tem a ver com a misericórdia. É por isso que o capítulo 25 completa o tema da justiça. Hoje nós ouvimos: quando o Filho do Homem estiver em sua glória, ele reunirá diante de si todos os povos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. É preciso que nós tenhamos a compreensão e o discernimento para perceber quem são as ovelhas e quem são os cabritos. Jesus disse: e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei a herança que vos foi preparada desde toda a eternidade, e dá as razões para a participação nesta herança eterna. Jesus fala da fome, da sede, do estrangeiro, do nu, do doente e do preso. Jesus fala dessas realidades que marcam as misérias humanas. E Jesus chama de justos aqueles que foram capazes de atos de misericórdia para com os que estavam com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente e preso. É preciso discernir que a religião não é uma ideia. A religião não é um conjunto de ideologias concatenadas. A religião é uma pessoa concreta. Não podemos esquecer jamais o que São João nos diz no início do seu Evangelho. Verbum caro facto esse. João, capítulo 1, versículo 14.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra eterna do Pai, gerada pelo Pai na eternidade, que vivia com o Pai. Palavra eterna que é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado antes de todos os séculos. Entra na história, se encarna e se faz sarce, carne. Não se faz carne animal, se faz sarce, que é o termo utilizado para a natureza humana, para a carne humana. Ele se torna verdadeiramente homem. É por isso que todo o amor que nós pudermos manifestar a Deus passa necessariamente pela manifestação deste amor de forma concreta a toda pessoa humana, independente da raça, da cor, do gênero, da nacionalidade, da cultura, da ideologia ou de qualquer outra circunstância que queira estabelecer diferença entre os homens e mulheres. O amor de Deus é a pessoa humana. Por isso, o capítulo 25 de Mateus nos orienta: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava preso e foste me visitar. Religião, amados irmãos e irmãs, é uma atitude concreta de vida, é solidariedade, é prática do amor. No entardecer da vida, nos diz São João da Cruz, seremos experimentados no amor. No juízo final, não nos será cobrado aquilo que nós rezamos, não nos será cobrado a quantidade de celebrações que participamos, nem a liturgia que nós organizamos. No final da nossa vida, será cobrado o que nós fizemos de forma concreta para ajudar os nossos irmãos e irmãs. A Sagrada Escritura chama de justos aqueles que agiram com misericórdia. E nós queremos, nesta celebração, louvar e agradecer a Deus por tantos homens e mulheres das nossas inúmeras comunidades que entregam a vida para cuidar dos mais necessitados. Quantas comunidades de vida estão hoje aqui reunidas conosco, celebrando conosco, apresentando de forma concreta o seu trabalho, a sua ação pastoral, o seu ministério, que estende a mão a tantos homens e mulheres, irmãos e irmãs nossas, que se encontram em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, na situação de dependência, que têm as suas vidas marcadas pela miséria, pelo desprezo, principalmente de uma sociedade que é muito voltada para o ter, para o ser e para o poder. Como é bonito encontrar tantos homens e mulheres, irmãos e irmãs nossas, que dão a vida para ajudar os mais pobres, os infelizes,
aqueles que já não sentiram mais o amor, porque foram esquecidos, porque vivem nas sarjetas, porque foram abandonados, porque foram excluídos. Nós rezamos nessa liturgia a celebração da misericórdia, para que haja mais misericórdia no nosso mundo, mas principalmente para que o povo brasileiro seja misericordioso, para que o povo brasileiro entenda que o que fortalece uma nação é o povo unido, é o povo solidário, fraterno, que tem entranhas de misericórdia, que seja capaz de amar. Nós podemos transformar a nossa nação, fazer com que a nossa nação seja a nação do amor, da paz e da justiça. É preciso o empenho da nossa parte. Somos poucos, mas somos fortes, porque temos a fé, porque temos Deus do nosso lado. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar de fazer a caridade. Nunca podemos dizer, estou cansado de ajudar. Porque o amor verdadeiro, ele só é amor até doer. Porque o amor verdadeiro dói. Quem não ama até doer, ainda não amou o suficiente. Que Deus nos dê a graça de amar até a última gota do nosso sangue, como fez Jesus, para que não suceda que no dia do julgamento, diante do justo juiz, ouçamos de forma terrível a voz que nos diz: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, porque nunca foste capaz de fazer o bem, de praticar a caridade e de agir com misericórdia. É isso que nos leva para o céu. É isso que nos faz filhos e filhas de Deus. Agir com misericórdia e nunca nos cansarmos de amar. Amar é atitude de vida, é realidade concreta. O amor não é um mero sentimento. O amor é vida e se traduz nas obras que nós praticamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.